Na ufologia mundial, existem numerosos casos de encontro entre aeronaves civis ou militares e imensos objetos voadores tecnológicos de origem não humana. Existem vários casos registrados assim pela ufologia, e muitos deles respaldados por dados certificados ou mesmo documentos oficiais. Tal é o caso do voo 1628 da Japan Airlines, ocorrido em 17 de novembro de 1986, sobre o Alasca. Na ocasião, 3 OVNIs brincaram de pega-pega com o voo 1628 por aproximadamente 50 minutos, enquanto eram observados visualmente por uma tripulação às vezes aterrorizada. Nos 30 minutos finais, os OVNIs foram rastreados por radares militares e civis, e todo o encontro foi verificado por um administrador de alto nível da Administração Federal de Aviação, FAA. O incidente recebeu cobertura da imprensa de todo o planeta. Esse é o caso que você confere comigo no programa de hoje. Mas antes, obviamente, você que não é inscrito aqui no canal, vai clicar no botãozinho para se inscrever aqui e vai ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado, atualizado com as informações da área ufológica, análise de casos e também muita informação na área de ciências e mistérios em geral. E eu aproveito para convidar você também a fazer parte do grupo de membros aqui do canal, clicando no botão Seja Membro e escolhendo um dos 2 planos disponíveis, o plano intraterrestre e o plano extraterrestre. No plano intraterrestre, você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal, conteúdos que a gente vai fazer apenas para os membros. E no plano extraterrestre, além de ter acesso a esses conteúdos, você tem desconto na loja Skinwalker, uma loja que estamos lançando, onde você vai encontrar muito material legal sobre ufologia. E aderindo ao plano extraterrestre, você vai ter descontos lá na loja para todos os produtos que você queira. Muito bem, então agora sem enrolações, vamos conhecer o caso da Japan Airlines, voo 1628. Este caso aconteceu em 17 de novembro de 1986 e envolveu um cargueiro 747 da Japan Airlines que havia decolado de Paris em 16 de novembro com destino à cidade de Tóquio. A rota prevista no plano de voo seria de Paris até Reykjavik, na Islândia, cruzando sobre o Oceano Atlântico, passando pela Groenlândia e seguindo através do Canadá até Anchorage, no Alasca. Depois disso, cruzaria o Oceano Pacífico até a cidade de Tóquio, o seu destino final. Aqui nós estamos vendo no mapa o Alasca e a região de Anchorage e Fairbanks, local onde esse fato aconteceu. A bordo do avião 747 estava o experiente capitão Kenju Terauchi, um ex-piloto de caças e que na época contava com mais de 10 mil horas de voo. Ao lado dele, o copiloto Takanori Tamefuji e o engenheiro de voo Yoshio Tsukuba. O voo transcorreu normalmente até o dia 17, quando ao final da tarde cruzaram a fronteira do Canadá em aproximação para Anchorage. O centro de controle de rota da área de Anchorage entrou em contato com a aeronave às 17 horas e 9 minutos para relatar o contato inicial do radar com o avião, que na época estava 90 milhas náuticas a nordeste de Fort Yukon. O controle solicitou ao cargueiro uma curva para a esquerda, seguindo em direção a Talkeetna, no rumo 215. Neste momento, a aeronave se encontrava a 35 mil pés e viajava a uma velocidade de aproximadamente 965 km por hora. Aqui neste mapa, em vermelho, nós temos a indicação da rota de voo do Japan Airlines voo 1628 naquela noite. Assim que a aeronave concluiu a manobra, às 17 horas e 11 minutos, o comandante Terauchi observou luzes de origem desconhecida, voando aparentemente a 10 mil pés abaixo e 30 graus à esquerda, à frente de sua aeronave. Devido à coloração clara de tonalidade âmbar, concluiu
que tal objeto tratava-se de um jato militar que rotineiramente fazia patrulhas na região, e por isso então não deu muita atenção ao fato, continuando o voo normalmente. Porém, ao observar melhor as estranhas luzes, o copiloto Tamefuji entrou em contato com o controle de tráfego de área de Anchorage por volta das 17 horas e 19 minutos e solicitou informações sobre tráfegos presentes na região. O Anchorage Center nos informou que não havia outras aeronaves na região norte. Imediatamente informamos que estávamos vendo luzes de aeronaves. Eles novamente relataram que não havia nenhuma aeronave militar e o radar terrestre não mostrava nenhuma aeronave além de nós. Eles também nos perguntaram diversas vezes se havia nuvens perto de nossas altitudes. Vimos nuvens finas e irregulares perto da montanha abaixo de nós, sem nuvens no ar médio e superior, e a corrente de ar era constante e as condições eram bastante agradáveis. Talvez os controladores estivessem preocupados com o fato de que o aumento do uso de feixes de laser aprimorados usando nuvens estivesse criando imagens em movimento. Neste momento, as duas luzes começaram a se mover de uma maneira diferente das manobras comuns das aeronaves convencionais. Achei que talvez fosse uma daquelas coisas chamadas OVNI e tirar uma foto poderia ajudar a identificar o objeto mais tarde. Pedi para trazer minha bolsa com câmera que estava colocada na parte traseira da cabine e comecei a tirar fotos. A área em que o avião voava permaneceu inalterada, mas as luzes ainda se moviam de forma estranha. Eu tinha filme ASA 100 na minha câmera, principalmente para tirar paisagens e tinha o foco automático ligado, direcionado para o objeto, mas a lente ficava se ajustando e nunca conseguia definir o foco. Mudei o foco automático para manual e pressionei o obturador, mas desta vez o obturador não fechou. Aí nossa aeronave começou a vibrar e desisti de tirar foto. Coloquei minha câmera de volta na bolsa e me concentrei em observar as luzes. Após um período de 3 a 5 minutos, os objetos assumiram uma configuração lado a lado e se mantiveram assim por aproximadamente 10 minutos, como a gente vê nesta imagem. Aqui nós temos uma representação a partir do desenho do próprio Capitão Terauchi, que representou ali como ele estava vendo os estranhos objetos. Os OVNIs acompanharam a aeronave realizando um movimento ondulante e algumas rotações para frente ou para trás e que pareciam estar sob controle automático, fazendo com que brilhassem com mais ou menos luminosidade. Passaram-se cerca de 7 minutos desde que começamos a prestar atenção nas luzes, quando, inesperadamente, duas espaçonaves pararam na frente de nosso rosto, apagando as luzes. A cabine interna brilhou intensamente e senti um calor no rosto. Talvez o disparo dos jatos tenha sido resultado de matar a inércia de sua rápida manobra em alta velocidade, mas os navios pareciam estar parados em um lugar à nossa frente. Então, 3 a 7 segundos depois, o fogo semelhante ao de motores a jato extinguisse e se tornou um pequeno círculo de luzes, quando eles começaram a voar em voo nivelado na mesma velocidade que nós, mostrando vários tubos de escapamento. No entanto, a área central do aparelho, onde abaixo de um motor poderia estar, era invisível. O meio do corpo do aparelho acendia ocasionalmente um fluxo de luzes, como um fogo de carvão, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Seu formato era quadrado, voando de 500 a 1000 pés à nossa frente, ligeiramente mais alto em altitude do que nós. Seu tamanho era quase o mesmo que o corpo de um jato DC-8, 45 metros, e com numerosos tubos de escapamento. O disparo dos jatos de exaustão variou, talvez para manter o equilíbrio. Alguns ficaram mais fortes que outros e alguns ficaram mais fracos que outros, mas pareciam controlados automaticamente. Ao fazer isso, eles ativaram uma espécie de impulso reverso, e suas luzes se tornaram incrivelmente brilhantes. O Capitão Terauchi descreveu da seguinte forma: a coisa estava voando como se não existisse gravidade. Ele acelerou, depois parou, depois voou na nossa velocidade, em nossa direção, de modo que para nós parecia estar parado. No instante seguinte, ele mudou de curso. Em outras palavras, o objeto voador superou a gravidade. O impulso reverso causou um clarão brilhante de 3 a 7 segundos, e a tripulação a bordo da cabine pôde sentir o calor do seu brilho. Cada objeto tinha uma forma quadrada, consistindo em duas matrizes retangulares do que pareciam ser bicos, ou propulsores brilhantes, separados por uma seção central escura, como a gente vê nessa imagem. O Capitão Terauchi especulou em seus desenhos que os objetos pareciam cilindros, se vistos de outro ângulo, e que o movimento observado dos bocais
parecia ser atribuído à rotação dos cilindros. Posteriormente, em seu depoimento, o copiloto descreveu algo semelhante. Ele relatou os objetos como tendo brilho claro, da cor do salmão, com luzes externas na cor vermelha ou branca e laranja. Havia também uma luz verde piscante, e estas luzes pareciam pulsar, pois ora estavam mais fortes e ora estavam mais fracas, sucessivamente. Ambos os pilotos ressaltaram em depoimentos posteriores que os objetos voavam muito próximos um do outro em perfeita sincronia. O engenheiro de voo, Tsukuba, estava sentado logo atrás do copiloto e não tinha uma boa visão das luzes. Ele observou o objeto pela primeira vez através da janela L1, tendo o objeto na posição às 11 horas, e ele o descreveu como um agrupamento de luzes de tonalidade branca ou âmbar. Enquanto mantinha o contato com o controle de voo, os estranhos objetos aceleraram rapidamente em direção à esquerda do avião. Os objetos saíram abruptamente por volta das 17 horas e 23 minutos, movendo-se para um pouco abaixo do horizonte a leste. Os pilotos puderam então observar um objeto plano, de aparência pálida, voando paralelamente ao avião, na mesma altitude e aparentemente na mesma velocidade. Os dois objetos que acompanhavam o 747 estavam agora se dirigindo a este terceiro objeto. Terauchi decidiu estabelecer a posição deste terceiro objeto através do radar de bordo. O radar de longo alcance não havia registrado nada de anormal. Já o radar meteorológico acusou a presença do objeto entre 7 e 8 milhas náuticas, algo em torno de 13 a 15 quilômetros de distância, exatamente na direção em que o objeto era observado. O comandante informou ao controle de Anchorage que havia captado o objeto no radar, indicando a distância e a posição do mesmo. Às 17 horas e 25 minutos, o radar militar do Centro de Controle Operacional de Emmendorf detectou o estranho objeto. Quando o avião encontrava-se próximo à cidade de Fairbanks, ocorreu uma nova aproximação. Um gigantesco objeto aproximou-se rapidamente do cargueiro japonês. Os pilotos, assustados, solicitaram mudança de curso para 45 graus à direita. Pouco depois, ao sair da região de Talkeetna, na altitude de 31 mil pés, o objeto ainda acompanhava o avião. Por volta das 17 horas e 40 minutos, um avião da United Airlines decolou de Anchorage e seguiu em direção a Fairbanks. O controle solicitou que o piloto desta aeronave tentasse localizar visualmente o estranho objeto nas proximidades do avião da Japan Airlines. O voo da United desviou um pouco sua rota para passar próximo ao avião da JAL, a fim de favorecer a observação, posicionando-se um pouco abaixo, numa altitude de 29 mil pés. Quando o avião da United chegou próximo ao avião da JAL, o OVNI movimentou-se, afastando-se um pouco do cargueiro. Os pilotos da United solicitaram que os pilotos da JAL piscassem suas luzes para facilitar sua identificação. Quando as aeronaves encontravam-se a 12 milhas de distância uma da outra, o estranho objeto desapareceu. Logo em seguida, os pilotos da United localizaram o avião da JAL e não observaram a presença de qualquer objeto. Poucos minutos depois, o controle de Anchorage solicitou a uma aeronave militar que seguisse em direção à região, aproximando-se do voo da Japan Airlines, na tentativa de localizar o estranho objeto. Por vários minutos, os militares acompanharam o avião sem detectar nada de diferente. O avião da Japan Airlines seguiu até Anchorage, pousando no aeroporto local por volta das 18 horas e 20 minutos. Após o evento, a FAA conduziu uma investigação sobre o episódio, emitindo um relatório final em 5 de março do ano seguinte. A FAA, em seu relatório, afirma que os radares captaram o avião da JAL e o reflexo do mesmo nas nuvens que estavam presentes no local.
Tal tentativa de explicação foi rechaçada de imediato, pois as nuvens presentes não produziriam tal efeito, por estarem um pouco acima da cadeia de montanhas e bem abaixo do nível de voo do avião. Além disso, existe o registro de bordo da aeronave e o testemunho do objeto observado. Em 1986, John Callahan era chefe da Divisão de Acidentes e Investigações da FAA, em Washington. Cerca de uma semana após o incidente da Japan Airlines, ele recebeu uma ligação urgente do Alasca. As lembranças de Callahan foram registradas em uma entrevista realizada por volta do ano 2000. Esqueci quem ligou, mas ele disse: temos um problema aqui. Não sei o que dizer à mídia. Todo o escritório FAA está cheio de mídia do Alasca. Perguntei: qual é o problema? Ele diz: é aquele OVNI. Eu disse: que OVNI? Ele diz: bem, na semana passada, tivemos um OVNI perseguindo um 747 pelos céus por cerca de 30 minutos ou mais. Eu disse a ele para juntar todos aqueles dados. Eu queria todos os discos civis e militares que eles tinham e todas as fitas que eles tinham disponíveis, e voei durante a noite para o centro de tecnologia onde estou agora. Os militares se recusaram a enviar suas fitas, mas ele conseguiu tudo que o controle de tráfego de Anchorage tinha. Dissemos a ele que queríamos que a configuração da sala fosse exatamente como se fosse um Anchorage. E queríamos que todos esses dados chegassem a este escopo monitor radar, e queremos ver tudo que o controlador viu. Queremos ouvir tudo que ele ouviu. E queríamos tudo junto, o radar digital e o som. Quando Callahan tocou as fitas, ele ouviu uma conversa entre o controle de tráfego aéreo de Anchorage, o Centro de Controle de Operações Regionais NORAD de Meldorf e o capitão Terauchi, do voo da Japan Airlines. Ele também rodou uma fita do registro de radar do centro de controle. O controle de tráfego aéreo de Anchorage não viu os OVNIs em seu radar, mas com base em sua conversa, os militares estavam claramente rastreando os OVNIs. Callahan explicou: o controlador militar tem o que eles chamam de radar de detecção de altura, e eles têm radar de longo alcance e radar de curto alcance. Então, se eles não detectam em um de seus sistemas, eles detectam no outro. A nossa não gravaria. As investigações de Callahan foram compartilhadas com o FBI, com a CIA e representantes de organizações científicas ligadas ao governo. As autoridades recolheram os dados da investigação de Callahan e determinaram sigilo absoluto sobre os fatos. Meses depois do incidente, o capitão Terauchi foi banido para um trabalho burocrático, porque havia envergonhado a empresa. Ele foi totalmente reintegrado ao serviço alguns anos depois. John Callahan se aposentou da FAA e tornou-se consultor da indústria e periodicamente recontou a verdadeira história do voo 1628 da Japan Airlines. Este então foi o caso da Japan Airlines, voo 1628, ocorrido em 17 de novembro de 1986, quando 3 OVNIs foram observados, sendo que um deles era de tamanho gigantesco, como você observou aí nas imagens e representações. Deixe sua opinião sobre o caso, curta, comente e compartilhe, dissemine essas informações nas redes sociais, ajude esse canal a crescer, levando informação de qualidade para a ufologia brasileira e mundial, através de todos os rincões da internet mundial. E obviamente, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve agora aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre atualizado e antenado quando surgirem novos vídeos com esta temática. E obviamente, se você gosta deste canal, convido você a se tornar um membro. Clique no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Escolha um dos nossos planos de assinatura aqui do canal. Você vai ter acesso a conteúdos muito legais aqui, restrito para membros do canal, hein? E no nível extraterrestre você vai ter descontos lá na loja Skinwalker. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa loja que já está chegando por aí. Você também pode nos ajudar através do nosso Apoia-se ou da nossa chave Pix. Os links estão aqui na descrição do nosso vídeo. E aqui na descrição do vídeo também tem um link para o nosso grupo no Telegram e para o artigo sobre esse caso lá no Portal Fenômeno, caso você tenha interesse em acessar maiores informações. Certo? Então ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continuem sempre com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, abraço para vocês, tchau!